de abril de 2023, vamos caminhar no encontro de número 118. Que bom! Isso significa dizer que já aprendemos um pouquinho. Mas antes de iniciarmos o nosso trabalho, o encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por permitir a presença desses amigos espirituais, trabalhadores da tua seara, que nos ajudam, que colaboram conosco, que nos intuem, que nos inspiram, enfim, que nos amparam, não só neste momento, como em todos os outros. Muito obrigado, Jesus. A vocês, queridos irmãos, também a nossa gratidão, os nossos agradecimentos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje, não é aqui, é aqui. Hoje nós vamos fazer algumas breves análises de alguns tópicos à luz dos novos conhecimentos. E depois dessas análises, nós vamos partir para analisar algumas parábolas de Jesus à luz dos nossos conhecimentos, dos novos conhecimentos que tivemos. E aí vamos ver que realmente as interpretações das parábolas se renovam e mostram muito mais do que aquilo que nós vimos em momentos anteriores. Mas eu vou falar antes disso tudo, porque ele foi inspirado assim. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto que temos dito sempre e que é muito ventilado na evangelização de espíritos. Eis porque, inclusive, no último encontro que teve em Sacramento, nos fora dito que Eurípides falara que a evangelização de espíritos não é para todos. Aí cabe a cada um interpretar esse detalhe. E esse detalhe inclui um outro que é muito importante e que tem nos causado preocupação. Nos causa preocupação. Porque a gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe o caminho que leva tudo isso, que é o arrastamento pela materialidade. E eu tenho notado que algumas das pessoas que aqui estão e frequentam conosco têm se deixado arrastar por esses processos. E isso tem nos preocupado. Tem nos preocupado bastante, porque temos certeza, sabemos o que é o amanhã, o que acontecerá no amanhã. Temos muita certeza disso, por tudo que nos é trazido pela espiritualidade, por tudo que nos é mostrado, inclusive no estado de emancipação. Isso tem nos preocupado. Por isso nós constantemente temos batido nessa tecla da materialidade. Não se deixem arrastar, porque é sutil, comove, mexe com o emocional e a pessoa se deixa arrastar. Não pode deixar se arrastar. É um problema muito sério mesmo. Os compromissos espirituais sempre são mais importantes do que os compromissos materiais. Os compromissos materiais devem ser feitos, devem ser bem feitos, devem ser cumpridos, temos que ter responsabilidade perfeitamente, mas os espirituais suplantam, são superiores.
E a gente precisa saber medir essas consequências. A gente precisa saber lidar com esses assuntos. Por quê? Porque sempre vai aparecer casos e momentos em que vão tentar nos arrastar. Algumas pessoas, inclusive, acharam interessante, porque eu já falei isso algumas vezes, né? Talvez vocês já tenham ouvido eu falar. Se eu estou em casa, tenho um compromisso a fazer e alguém morre, vai esperar, porque eu vou lá fazer o meu compromisso. Quando eu voltar, eu faço alguma coisa, se tiver tempo para fazer. Mas eu não vou deixar de fazer o meu compromisso. Morreu! Eu vou ficar ali o quê? Curtindo um corpo morto? Não, eu vou fazer o compromisso e volto. Se precisar de mim, eu estarei presente para resolver o problema. E é dessa forma que a gente tem que encarar a vida, a existência que estamos tendo no planeta Terra. Sabe? Não tem outra maneira para que o amanhã seja luminoso, iluminado, porque senão ele não será. Eu tenho certeza que não será. O processo é muito importante, esse processo. É muito importante. Então a gente tem que saber fazer essas medidas, porque sempre vai aparecer um caso, um motivo, alguém. E esse motivo e esse alguém, certo? A maior parte das vezes está envolvida por aqueles que querem nos arrastar. E ele serve como instrumento para te arrastar, para você não seguir o teu passo, para você se afastar. O nosso tema aí está: podereis fazer o que faço. E nós vamos começar este assunto com uma pequena introdução. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, Jesus. Esse pequeno versículo está justamente no capítulo que fala das bem-aventuranças. E nós nos cercamos deste versículo para agitarmos as nossas palavras. Procuraremos trabalhar dentro desse contexto, a fim de que possamos ser bastante objetivos, sem quaisquer subterfúgios, para que possamos realmente penetrar no contexto podereis fazer o que faço. Limiar do século 21. Momento único para os terráqueos, pensamentos e ações que não se orientem pela verdade devem ser eliminados do comportamento para a real compreensão de Jesus, da atualidade educacional íncita em suas mensagens e da vida. Isso significa dizer que se a nossa mente estiver ocupada com outras coisas, entusiasmada com outras coisas que não diga respeito à verdade, dificilmente, ou melhor, não conseguiremos entender as profundidades íncitas nas mensagens do Mestre, tampouco da doutrina espírita. Há uma necessidade que no nosso cabedal mental estejam coisas verdadeiras, comportamentos verdadeiros, ações verdadeiras, a fim de que possamos bem discernir o que está no Evangelho. Porque só com esses dados armazenados na memória conseguiremos realmente entender o que Jesus nos fala, o que Jesus nos deixou. Se nos afastamos da verdade,
damos margem a que as coisas malignas, aquelas inferiorizadas, passem a ter comando. Recordemos Paulo de Tarso: porque não faço o bem que quero e o mal que não quero eu faço. E ele segue dizendo que o pecado que habita nele é aquele que então passa a agir. O que significa isto? Por quê? Por quê que este mal toma o comando e age em nós? As nossas trajetórias passadas, as nossas existências passadas, trazem uma série de comprometimentos. Esses comprometimentos tornaram-se hábitos e ainda se encontram armazenados em nós. Estamos aqui justamente para tentar tirá-los do caminho. Mas, se eu já conheço bem, se eu já sei o que é o bem e sei o que é o mal, tenho que lutar por isto. Quando eu sei que é o bem, mas me deixo movimentar por esse hábito inferiorizado que se encontra armazenado em mim, ele comanda a vontade. E essa vontade vai agilizar o livre-arbítrio. E eu acabo fazendo aquilo que não desejava. Porque esses hábitos ainda se encontram muito fortes dentro em nós. Por isso, a necessidade grandiosa de estarmos voltados para a verdade, de absorvê-la, de caminharmos num caminho melhor, sairmos daqueles desejos inferiorizados das vantagens, da hipocrisia, de desejarmos ao outro o pior e ficarmos com o melhor. Temos que tirar isto do nosso caminho, para que realmente possamos avançar, mas avançar muito, não é pouco, porque perdemos muito tempo. Vejam a época que nos encontramos, num período de transição, e ainda deixamos que o mal venha a subjugar, a nos direcionar, cumprindo caminhos infelizes, que muitas vezes depois da ação cometida, ficamos arrependidos. Por que eu fiz? Fez porque quis. Porque se afastou da verdade, deixou que outros comandos inferiorizados passassem a ter ação. Entramos no período de luz, em que a verdade deve ser o prenúncio de um novo tempo. O mundo das inquietações, geradas pelos torpores do materialismo e das ilusões, se despede para dar lugar ao grande momento das novas construções. Daremos apoio a todos que desejam trabalhar pelos nobres caminhos da educação. Espíritas, seu compromisso é com a verdade. Palavras do nosso querido pedagogo do amor, Eurípides Barçanufo. Podereis fazer o que faço, disse o mestre. Se podemos fazer o que o mestre fez, por que não estamos fazendo? Na verdade, prestem atenção, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Fará maiores do que estas, porque ele vai para o Pai. Mas nós já poderíamos estar fazendo bem maiores. Não estamos porque não desejamos.
porque fraquejamos, porque caminhamos em caminhos outros que não a verdade, porque já poderíamos estar fazendo. Quantas reencarnações já tivemos de lá para cá? O que fizemos com essas reencarnações? Por que não a colocamos no patamar da verdade? Estaríamos hoje fazendo obras maiores do que aquelas que Jesus fez naquela época? Com certeza estaríamos. Porque não há nenhuma novidade, não há nada de sobrenatural, tudo muito natural. E evidentemente que poderíamos estar fazendo hoje muito mais do que ele fez àquela época. Com certeza, se tivéssemos caminhado na verdade. Evidentemente, não faríamos à altura de Jesus, mas faríamos. É preciso nascer de novo. Nicodemos foi ter com Jesus. Já ouvimos isto aqui. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos já tinha conhecimento. Nicodemos sabia que era preciso ter Deus ao lado para fazer o que Jesus fazia. Nicodemos só não sabia como deveria proceder para que tal acontecesse, mas ele já tinha um conhecimento à altura de compreender que havia necessidade de estar com Deus. E aí chega uma pergunta neste exato momento: estamos com Deus? Será que nós estamos com Deus? Ou simplesmente falamos em Deus? Simplesmente dizemos: Deus, Deus me socorra, Deus me proteja, que Deus me abençoe. Mas e aí? Estamos seguindo as mensagens do Mestre para dizermos que realmente estamos com Deus? É uma arguição que cada um de nós precisa fazer a si próprio. Porque para estar com Deus, é preciso estar num processo de transformação contínuo, absorvendo a verdade. Jesus respondeu então a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Onde fica esse reino de Deus? O que é nascer de novo? Nicodemos ficou intrigado com isto. Mas não vamos falar de Nicodemos, vamos falar de nós mesmos. Já renascemos quantas vezes? Nesse processo da reencarnação, do aprimoramento que precisamos constituir em nós mesmos, quantas vezes já renascemos? Quantas vezes já pisamos este solo abençoado do planeta Terra, desta escola? Quantas vezes? E porque ainda nos encontramos nessa fase transitória, por quê? Deixamos de construir o reino de Deus. O reino de Deus construímos dentro de nós mesmos, no coração. O reino de Deus é construído no coração de cada um de nós. Já sabemos até que o coração tem cérebro, que ele aprende, lembra e decide. Ora veja, os neurocientistas nos afirmam isto. E aí? Como estamos tratando as ordens e os compromissos do nosso coração? Compromissos assumidos por nós mesmos antes de aqui estarmos. Estamos falando só desta existência, hein? Será que estamos no caminho melhor?
Será que realmente esta encarnação vai me levar a um patamar benigno, a um patamar aonde o sofrimento e a dor desaceleram? Será desta forma? Ou será que estou simplesmente no rumo do entretenimento, de achar que é melhor aproveitar todas essas coisas materiais que me cercam, são maravilhosas, não? Me entreter com essa tecnologia fabulosa que aqui está, me enveredar pelos caminhos do sexo fácil. Que beleza, que bom, que prazer, que felicidade. Felicidade do quê? Que reino de Deus é este? Que eu me apodero da matéria e acredito que isto é felicidade. Se o próprio mestre dissera que a felicidade não está neste mundo. Precisamos pensar um pouco mais. Precisamos realmente construir este reino de Deus. Então, para fazermos as obras que Jesus fez, a cada renascimento é preciso não abandonar a ambientação reencarnatória. Mas não abandonar a ambientação reencarnatória também não é ficar estagnado dentro dela. Também não é ficar sem movimento. Também não é não se comprometer com o que nos cerca. A ambientação reencarnatória é o campo, a estrada a ser vivenciado pelo espírito quando reencarnado. O seu conteúdo considera o fato do espírito que dá origem a um planejamento reencarnatório capaz de ser por ele bem desenvolvido, por ser estruturado dentro das suas capacidades éticas e morais. Então, ninguém está submetido ao que não possa exercer, ao que não possa fazer. Ninguém está submetido a condições impróprias, nem está ao lado de quem não deveria estar. O fato do espírito é toda aquela carga que trazemos das reencarnações passadas, são os nossos conteúdos. E o planejamento para esta reencarnação que estamos vivenciando foi toda ela pautada em cima disto. Este planejamento foi feito em cima dos nossos conteúdos. Evidentemente não de todos, porque não suportaríamos, mas de alguns. E participamos disto. E participamos deste planejamento. Com a ajuda dos amigos espirituais que permitiram que não colocássemos nada a mais do possível a ser realizado. Então, a ambientação reencarnatória é um instrumento primordial para o nosso crescimento espiritual. A ambientação reencarnatória oferece os meios mais adequados para que o espírito possa atender suas necessidades espirituais. Ela é um processo educativo de grande relevância. Dentro da ambientação reencarnatória estão todos os instrumentos e ferramentas necessárias à nossa promoção. O que acontece no seio familiar é aquilo que se faz necessário para a nossa correção. Não culpe o outro, melhore-se. Não diga que o outro não presta, conserte-se. Não condene aquele que está fazendo o que não te agrada.
aproveite para melhorar-se. Temos tudo ao nosso lado. No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Que vizinho? É esse vizinho que tu mereces. É com ele que precisas aprender a desenvolver a paciência, a desenvolver a compreensão e entendimento. E em fazendo assim, passaremos a ser exemplo. O outro vai começar a se indagar. Por que fulano está assim dessa forma agora? O que acontece com ele? Por que ele está agindo de maneira diferente? E essas indagações vão fazer com que ele também comece a se perceber um pouco mais. Então, a nossa ambientação reencarnatória, a ambientação reencarnatória de cada um de nós, diz respeito ao que precisamos aprender. Quantas reencarnações já tivemos e quantas ambientações reencarnatórias jogamos fora. É preciso conhecer um pouco mais a vida. Deus não coloca ninguém no lugar que não merece. Seria injustiça. Deus não deixa que ninguém tenha mais do que mereça. E também não deixa que ninguém tenha os obstáculos que precisa, os problemas que lhe façam bem. Então, passemos a compreender que tudo o que acontece nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, são instrumentos para chegarmos a Deus, são instrumentos para chegarmos a Jesus, são modos e maneiras apropriadas para o nosso desenvolvimento, não é para o desenvolvimento do outro. Repito, o meu grupo familiar é aquele que eu preciso, o filho que tenho, a esposa que tenho, é o que eu preciso para aprender. Eu. Não é para tentar modificá-los, é para que eu aprenda. O modificá-los será uma consequência do meu aprendizado. Quando eu não aprendo, eu não consigo modificar ninguém. Quando eu não amo ninguém. Quando eu não me amo, eu não amo ninguém. Porque eu só dou o que tenho. Se eu não me melhoro, como é que eu quero melhorar o outro? É lógico isto. Então, precisamos prestar muita atenção no ambiente que temos. A incompreensão da ambientação reencarnatória tem levado muitos espíritos a se afastar de seu planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso. E é o que estamos falando. Queremos progredir. Cansamos de ver nossos irmãos e nós mesmos falando de paz, querendo tranquilidade, querendo um mundo melhor. Como Deus vai me colocar em um mundo melhor? Ou vai me permitir a paz se eu não estou me promovendo? O que farei eu em um mundo melhor? Que condições tenho de habitá-lo? Eu preciso, primeiro, ser melhor. Eu não posso fugir à minha ambientação reencarnatória, eu preciso aproveitá-la. Eu não posso desperdiçá-la, como já desperdicei por várias vezes. Eu não posso fazer isto. Eu estou sendo mal comigo mesmo. Por que eu me torturo? Por que eu me malifico? Por que eu torno para mim todas as coisas piores? Prestemos atenção.
olhemos para dentro de nós mesmos e vamos buscar o que precisamos fazer, sem dispensar nada do que nos cerca, porque o que nos cerca são instrumentos doados por Deus. Transgredi minha ambientação reencarnatória, e a gente vê muito isto. Pela ambição material, pela grande conquista que muitos têm, nossos irmãos, de terem fortunas, de ganharem mais, saem pelo mundo, abandonam até a família, deixam seus familiares, deixam a sua ambientação reencarnatória, vão para fora, vão para outros países, a fim de ganharem mais. A ambição material, a ambição do dinheiro. Então, a gente verifica que um grupo enorme de seres encarnados não estão dando a atenção suficiente à sua ambientação reencarnatória, porque nem ajudam aqueles que estão no mesmo grupo. E há uma necessidade incrível de promovermos isto. Já temos conhecimento suficiente, satisfatório, para alertarmos o outro e dizermos: olha, o caminho não é este. O espírito que rompe com o seu compromisso e sua ambientação reencarnatória muda a sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para a sua existência. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desempenho de sua reencarnação. Sim, ainda hoje nós encontramos irmãos nossos que ficam se fiando e acreditando que os benfeitores espirituais são babás, e não são. Nós temos livre-arbítrio. Se quisermos fazer quaisquer coisas, podemos fazer. Se quisermos permanecer nas vibrações dos benfeitores espirituais, precisamos estar próximos da verdade. Eu não digo nem estar com a verdade, porque é difícil ainda para nós, mas estarmos próximo dela, trabalhando para conseguir abraçá-la totalmente. Caso contrário, os benfeitores espirituais não vão interferir no livre-arbítrio de ninguém. Cada um pode fazer o que desejar. E no caso desse, quando se rompe a ambientação reencarnatória, eles se afastam. Vão fazer o quê? Prender o indivíduo? Interferir diretamente no livre-arbítrio, condicionando-o? Não. Então eles deixam. E esses irmãos nossos que se afastam por demais da sua ambientação reencarnatória, correm o risco de não ter mais este amparo. Imaginem. E aí, desculpem-me, mas eu tenho que falar. Quantos divórcios acontecem, né? Quantas separações, quantos filhos abandonados, quantos pais largados ao relento. E aí? Isso ficará sem cobrança, por acaso? Por acaso as minhas responsabilidades pertencem ao outro? E aí? Não, eu vou aturar toda a vida? De jeito algum. Não, de jeito não, não está certo isto. Larga para lá e vai para outro canto. Perdeu a oportunidade de promover-se, perdeu a oportunidade de evoluir, jogou fora uma ferramenta doada por Deus, que era a ambientação reencarnatória naquele estado que ali estava, porque tudo isto é programado. Ninguém casou por acaso, ninguém teve um filho por acaso, estava tudo programado. Por que você abandonou
o que você assinou embaixo, no teu planejamento. A atenção para este detalhe é por demais importante. É cansativo, dá trabalho, dá trabalho. Mas quem sem trabalho evolui? Ninguém. Requer sacrifício, requer sacrifício. Eu falo nos caminhos verdadeiros da vida. Eu falo dentro das mensagens que Jesus nos ensinou, que são atualíssimas. Precisamos bem pensar a respeito para não escapulirmos delas. E aqui nós temos uma imagem do nosso querido Mestre Jesus lavando os pés dos apóstolos. Eles estavam admirados com isto. Como é que o Mestre, este que tudo conhece, este que nos protege e que nos traz ensinamentos maiores, como é que ele está lavando nossos pés? E Pedro ficou sobressaltado com isto. Ele não estava admitindo, e então indagou o mestre. E o mestre então respondeu-lhe e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Vamos transcender em cima disto, não vamos ficar nas letras, porque as letras pouco significam. Significa muito mais as energias que ali estão contidas, porque as letras podem se embaralhar todas, mas as energias permanecem leais e reais. O que eu faço não o sabes tu agora, falou naquele momento para Pedro, mas tu o saberás depois. Sabemos quem são os tu, os tus, perdoem-me a pronúncia, somos nós. Já sabemos? Nós já sabemos agora o que Pedro não conseguia entender àquela altura. Nós já estamos usando esse alicerce para as construções que precisamos realizar. Eis a questão. Jesus estava simplesmente demonstrando a Pedro e aqueles que ali estavam a necessidade de sermos humildes, porque sem um alicerce de humildade não vamos construir nada. Sem um alicerce de humildade, abandonamos a nossa ambientação reencarnatória ou ficamos estagnados. O primeiro alicerce deve ser a humildade. Temos que abandonar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. O orgulho. Não vou perguntar nada a fulano. E eu vou fazer isto para fulano? Ou nada. Isto não presta. Isto só corrói a nós mesmos. E então está aí. Nós já deveríamos saber, nós já deveríamos estar comprometidos com esta humildade, com esta sabedoria, porque não basta conhecer. A humildade é isso, isso e isso. Humildade, sim, mas fazemos, estamos agindo, estamos construindo em cima dela, ou simplesmente vimos o seu significado no dicionário, ou lemos as mensagens trazidas pelos nossos amigos espirituais, nos instruindo e nos alertando a respeito. Que mensagem linda, bonita, né? Isso aqui serve para fulano, e para você não serve não? Eu estou aqui falando sobre isto, eu estou aqui comentando esta matéria, mas o primeiro que precisa dela sou eu mesmo. É isto. Então, quando chega
Para nós, qualquer mensagem, seja ela através dos ouvidos ou dos olhos, ou de outra forma qualquer, precisamos prestar atenção. Não é a mensagem que está conversando comigo, não são as letras que estão me dizendo nada. Não, quem está me falando e quem está me mostrando tudo isto são as doações que Deus está me oferecendo. Eu não posso ser indiferente, porque nada me chega que Deus não permita. Tudo que me chega é permitido por Deus. E se Deus permitiu, é para o meu avanço, é para a minha evolução. Pensamos nisso? Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta, ela se abrirá. Buscai e achareis. Estamos buscando? Estamos buscando? Não é buscar o dinheiro, não é buscar o emprego, não é buscar quaisquer outras coisas materiais, mas é buscar os sentimentos melhores para modificar aqueles que ainda guardamos, para modificar os hábitos que ainda trazemos. Estamos buscando? Estamos realmente batendo na porta? Em que porta estamos batendo? Na porta de casa? Não é essa porta. É na porta da verdade. É na porta dos ensinamentos trazidos por Jesus. Essa é a porta. Esse é o caminho. Estamos agindo assim? Ou simplesmente olhamos o versículo, achamos sensacional, bonito, né? E aí? E aí? O Evangelho explica um pouco mais. Capítulo 25 é assim intitulado. E lá está escrito: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Tem muita gente que colocou a inteligência para dormir. E no livro dos Espíritos, se não me falha a memória, pergunta 675, lá está escrito: trabalho são ocupações úteis. Observem o detalhe: trabalho são ocupações úteis. O que são ocupações úteis? São aquelas que nos trazem aprendizado. Eu trabalhei a semana inteira. Quando chego em casa, quero descansar. Final de semana, vou ficar vendo televisão. Vou descansar. Ninguém veio aqui para descansar. Nós viemos aqui para trabalhar em prol da nossa evolução, para progredir. É preciso progredir para desenvolver a inteligência. E a inteligência só desenvolve com o trabalho. E progresso é avanço da inteligência. Se eu não trabalho, eu não consigo progredir. Eu não coloco em ação as forças da minha
pequenina inteligência, a modo de fazê-la crescer, de promovê-la, de desenvolvê-la, de torná-la ampla, para compreender que eu posso fazer o que Jesus fez, sim, mas só desse jeito. Se eu me acomodo diante de uma tela de televisão para ver programas que por aí são levados ao ar, e acho aquilo belíssimo e grandioso, é problemático. Se eu me coloco diante de determinados entretenimentos que não me acrescentam nada, muito pelo contrário, promovem e me atraem para mim forças e condições inferiores, eu estou arranjando problemas. Que inteligência é essa? Que eu não desperto o que eu preciso trazer para mim o que é de melhor, o que é bom. E se eu só vou conseguir com o meu desenvolvimento, com a minha evolução, eu preciso mirar-me nesses detalhes, a fim de crescer. Caso contrário, não vai acontecer. Então eu preciso trabalhar. Eu preciso me ocupar com coisas úteis. Eu preciso entender Jesus. Ou será que nós vimos Jesus por acaso fazendo coisas que não eram úteis? Será que Jesus se ocupava com coisas fúteis? Ele conhecia e lidava com muitos que assim agiam, mas por acaso permanecia naquele contexto a fazer o mesmo que os outros faziam? Nesse sentido? Não. As mensagens que o Mestre trouxe, todas elas são essenciais para conseguirmos fazer o que ele fez. Todas elas. E se nós nos afastamos do Evangelho, se nós deixamos para depois tudo isto, o depois, pode deixar, podemos deixar. Não quero fazer nada hoje, eu não vou fazer. Não, essa encarnação eu não desejo. Que na próxima eu verifico isso, já ouvi isto algumas vezes. Só que para chegar na próxima, ele vai encontrar outros obstáculos, ele vai ter que passar por outros infortúnios para conseguir compreender que o caminho não é aquele e despertar. Por isso que em muitos a dor é maior do que no outro. Uma pancada na minha cabeça pode ser tremendamente dolorida, e na do outro ele poderá até sorrir. Faço-me entender? Somos individualidades. Ninguém sente a mesma dor, na mesma intensidade. A intensidade da dor é de acordo com a inferioridade de cada um de nós, para que possa promover o despertar, o acontecer, para que possamos realmente entender Jesus. Um homem novo começa a surgir. Se nós agirmos dentro dessas condições que procuramos tecer a título de informações, nós começamos a promover um homem novo em nós mesmos. Os nossos sentimentos começam a se afinar, começam a produzir raios de luz, raios de esperança, nos leva a trânsitos melhores.
faz com que nós venhamos a abrir um pouco mais os olhos e começamos a perceber muito mais a luz que nos rodeia e que nós até então havíamos colocado uma cortina encobrindo-a, porque a luz está ao nosso lado, é constante e perene. Nós não a vemos porque não desejamos. Basta desejarmos, basta querermos, que a luz vai iluminar o caminho, porque Deus está com cada um de nós, porque Jesus está sempre ao nosso lado, Ele não nos abandona nunca, até mesmo quando estamos fazendo a pior coisa possível, Ele está ao nosso lado. Desperta, meu filho, desperta, meu irmão, não é esse o caminho, você está errado. E Jesus chega até nós por vários veículos e várias maneiras. Quando não conseguimos perceber a sua presença ao nosso lado, Ele envia um irmão amigo trazendo-nos uma mensagem de esperança, de fé. Eles enviam-nos Bezerra, enviam-nos Eurípides, Joana de Ângeles e tantos outros. E ainda assim, colocamos a cortina. Como dizia, olhamos a mensagem, bonita, que coisa maravilhosa. E nada fazemos. Despertemos. Nós precisamos despertar um pouco mais. E se já fazemos alguma coisa nesse sentido, se já somos um pouco melhores do que fomos ontem, sejamos melhores ainda. Porque tudo é contínuo, não termina. A evolução é para todo sempre. A vida é uma só. As existências é que são várias. Mas de acordo com as existências, nós avançamos ou permanecemos no mesmo lugar. Em permanecendo no mesmo lugar, a dor faz companhia e o sofrimento também. Paralelamente a esses desenvolvimentos, iniciamos o abandono da mentira, da hipocrisia, das vantagens e assemelhados. A verdade instala-se gradativamente, estabelecendo a coragem da fé. A coragem da fé que tanto nos falta, tanto nos falta. Ainda há pouco conversava com uma irmã ali fora sobre isto. A coragem da fé. A coragem de acreditar que eu procedendo e fazendo melhor, as minhas conquistas serão superiores. Eu não preciso entrar nos caminhos da mentira. Eu não preciso levar vantagens. Eu não preciso ser corrupto. Eu não preciso ser hipócrita. Porque se eu ajo por essas linhas, eu poderei ter um prazer imediato, mas nenhuma conquista. Amanhã, o obstáculo aparecerá para que eu seja corrigido. E se eu estiver caminhando pela verdade, o amanhã será sempre próspero. Os obstáculos irão diminuindo, as dores vão se afastar, o sofrimento sai correndo. Os olhos passam a ver que o outro é a coisa mais importante da vida. Isso é sensacional. Isto é sensacional. Eu saí ontem daqui e fui a pé para o hotel, porque tinha muito movimento. Então eu fui. Pelo caminho, eu encontrei uma série de povo de rua, de mendigos. E eu fiquei observando as pessoas que transitavam na minha frente, porque eu não quis ficar olhando para trás. Eu quis olhar para frente. Faço-me entender? E as pessoas passavam indiferentes.
Eu não sou melhor do que ninguém, mas parei para conversar com alguns. São meus irmãos. Por que eu tenho que passar por eles indiferentemente? Por que eu tenho que deixá-los na penúria sem pelo menos uma palavra? Eu gostaria de saber quem sem o outro iria evoluir. Eu já perguntei aos amigos espirituais, eles não me deram resposta, porque não precisa responder. Quem sem o outro sairia do ponto em que se encontra? O outro é a coisa mais importante na vida de cada um de nós. E é por isso que o outro, o Jesus, esteve conosco. O outro é a coisa mais importante, repito, é o outro que traz a mensagem, é o outro que traz o ensinamento, é o outro que nos ajuda no crescimento espiritual. Então prestemos atenção a isto. Então, já construímos condições para produzir em mínimos percentuais as obras feitas por Jesus. Porquanto, para fazê-las ao seu nível, há um caminho longo a percorrer. Se nós conseguirmos trabalhar por essas trilhas que eu procurei trazer a informação, que são trilhas ligadas à verdade, certamente nós conseguiremos fazer muitas das obras que Jesus fez, e mais do que aquelas que ele fez à sua época, quando aqui esteve entre os apóstolos, ok? Porque hoje nós temos muito mais. O planeta evoluiu, as descobertas aconteceram, as revelações foram chegando em grande quantidade, principalmente nos tempos atuais. O volume é enorme. Então nós temos muito mais instrumentos do que aqueles que naquela época viveram, e talvez fomos nós mesmos. Então, vamos nos aproximar um pouco mais de Jesus. Vamos estar mais juntos do Evangelho. Vamos ser mais fiéis à doutrina espírita, porque se nós mostrarmos fidelidade à doutrina, estaremos alavancados pelos seus conceitos, pelo que ela nos traz. E não esqueçamos, ela é o Consolador, ela é o prometido, e quem prometeu foi Jesus, e o Espírito de verdade é Ele mesmo. E aí? 2 vezes? E a gente vai continuar fazendo errado? Prestemos atenção nisso. Eu espero que essas informações possam ser trabalhadas, promovidas a conhecimento, a modo de que possamos crescer um pouco mais. Nós vamos terminar com uma página desse nosso irmão que aí está. Chama-se Rumi. Foi um poeta persa. E ele então escreveu uma página intitulada dessa forma: A Casa de Hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varre tua casa e tira teus móveis. Ainda assim, trate teus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para uma nova alegria. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta, rindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além.
Agradeço o carinho e a atenção e espero ter colaborado para a evolução espiritual de cada um de nós. Que possamos, a partir deste momento, crescermos um pouco, darmos as mãos realmente